Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou a residente Ivna Mello, participo do projeto Residência Pedagógica e atuo atualmente no CERP. Hoje, a gente vai fazer a resolução da questão 7 da prova final de Biologia. A questão 7 diz assim: algumas substâncias atravessam a membrana plasmática de forma espontânea, de acordo com a diferença da concentração de substâncias fora e dentro da célula. Marque a alternativa com os tipos de classificação de transporte de substâncias que ocorre com ou sem gasto de energia. Nós temos como alternativa letra A, ativo e passivo, letra B, endocitose e exocitose, letra C, excreção e secreção, letra D, fagocitose e pinocitose, letra E, simples e facilitar. Bom, gente, a membrana plasmática é uma estrutura formada por duas camadas de fosfolipídios, presente em todas as células. Por essa bicamada se inserem-se as proteínas. Algumas funcionam como poros na membrana e outros atuam como receptores. Graças a essas características, a membrana ela apresenta a capacidade de selecionar o que entra e o que sai da célula, garantindo, né, a manutenção do meio intracelular. Vamos começar eliminando algumas alternativas, e cada uma eu vou explicando o porquê. Vou eliminar primeiro a letra B, o processo de endocitose e exocitose. O processo de endocitose, gente, é a absorção de grandes moléculas por meio de vesículas formadas pela membrana plasmática. E exocitose é a saída dessas grandes moléculas pela fusão de vesículas com a membrana. Um exemplo de endocitose no corpo humano é a absorção de colesterol para a síntese de membrana e outros esteroides. O exemplo de exocitose é a secreção de hormônios por glândulas para a corrente sanguínea. Dentro desses dois processos, existem mais dois, dentro do processo de endocitose, denominados de fagocitose, que é a absorção de partículas insolúveis, e pinocitose, que é a absorção de líquidos ou moléculas dissolvidas. Então, a gente já elimina a letra A e a letra D. O processo de secreção, né, ele é o processo de liberação de substâncias produzidas no meio intracelular e que são ainda importantes para o organismo, atuando no meio extracelular. Um exemplo é na secreção de suor. A excreção, gente, ele é o processo de liberação de substâncias não úteis para a célula ou para o organismo. Geralmente, são partículas que não foram degradadas no processo de digestão celular. E esse processo de exocitose para a excreção, né, de substâncias, ele pode ser chamado tanto de defecação celular quanto de plasmocitose. Agora nós temos 3 itens eliminados, letra B, C e D. Nós temos agora como alternativas, como a resposta correta, a letra A e a letra E. E então, eu vou dizer logo a resposta correta, é a letra A. Por quê? Porque no transporte passivo, né, que é a passagem de uma substância através da membrana plasmática de uma região onde ela está mais concentrada para uma onde está menos concentrada, né, sem haver o gasto de energia. E dentro desse processo, há dois processos, o de difusão simples e o de difusão facilitada, que no caso corresponde à letra E, né? Então a gente elimina essas alternativas A, B, C e D, A, B, C, D e E, e como resposta nós temos a letra A, ativo e passivo. E esses processos, como eu falei, né? Mas eu vou explicar antes para vocês o que é esse processo de difusão simples, né? Para não ficar nenhuma dúvida. Esse processo de difusão simples, gente, que está dentro do processo de transporte passivo, ele ocorre com o movimento de pequenas partículas de um meio onde estão mais concentradas para onde estão menos concentradas. Além do tamanho, né, a membrana ela deve ser permeável a elas. A exemplo, nós temos os gases, como o oxigênio e o gás carbônico.
No processo de difusão facilitada, ocorre a ação de algumas proteínas que atuam transportando a substância através da membrana. Diferentemente, as proteínas da difusão facilitada, elas vão mudar a configuração e vão reconhecer a substância a ser transportada, como em um mecanismo de chave e fechadura. Um exemplo que a gente tem de difusão de substâncias são os aminoácidos e monossacarídeos. Algumas substâncias, elas movem-se de regiões onde sua concentração é baixa para outras onde a sua concentração é maior. Essas substâncias, né, elas movem-se contra um gradiente de concentração. Assim, ocorre o transporte ativo, né, com o gasto de energia, com a ajuda de algumas proteínas carreadoras, que são denominadas de bombas, ou também chamadas de proteínas de transporte. E como é que ocorre esse gasto de energia, né? Esse processo ativo, esse processo de transporte ativo. Bom, gente, as proteínas carreadoras, elas abrem-se e permitem a entrada da substância do lado da membrana onde há menor concentração. E em seguida ela se abre na outra face, permitindo a liberação da substância do lado da membrana onde há maior concentração. E nesse processo em que a proteína altera a sua forma para permitir a entrada e a saída de substâncias, ocorre o gasto de energia. E essa energia, ela é proveniente, né, produzida por meio da transferência de um grupo de fosfato de moléculas de ATP, que é a adenosina trifosfato, né, para a proteína. Bom, gente, então, esse foi o exemplo que eu dei. Trouxe o exemplo para vocês do processo de endocitose e exocitose. E o exemplo dos transportes de substâncias através da membrana plasmática. Processos simples, facilitados, processo ativo, né? Aqui é a explicação que eu dei para vocês, ó. A molécula, né? Aqui a proteína, ela se abre no meio onde está mais baixo, e então ela é recebida lá no receptor da proteína e liberada na outra face da proteína para o meio maior concentrado. Então, a resposta correta é a letra A, processo ativo e passivo. Então, pessoal, é isso. Bons estudos, muito obrigada e até a próxima.